Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma oficina de luminotécnica do projeto Cultura e Programação do Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Espero que estejam gostando dos vídeos. E agora, vamos para a nossa quarta aula. Então, voltando a falar agora de uns equipamentos menores para espaços menores que são utilizados. Aqui nesse espaço mesmo, onde estamos, são utilizados esses equipamentos menores de iluminação. Aqui tem um Par 38, que é aqui no Teatro Goldoni, tem muitos desse Par 38, porque e com a lâmpada, que a abertura dela não é igual um PC, um Fresnel, você tem que usar mais, por exemplo, numa geral, numa contraluz, você utiliza mais refletores para poder pegar uniforme todo o espaço. E às vezes monta uma parte lá e monta um complemento de luz também. É um refletor muito simples, mas naquela mesmo corpo, mesma função dele, de afinar. Aqui também ele já tem essa alçazinha de travar, o porta-gelatina aqui, escolhido, que travou o porta-gelatina aqui. Vou travar um porta-gelatina aqui. Travou, ele não cai para lugar nenhum, mas o certo é sempre manter cabeça para cima. Aqui também tem a posição da garra. Coloca a garra do mesmo jeito. Isso aqui é padrão, vem padrão já isso aqui. Essas garras. Se não vier padrão, você pode furar, aumentar o furo, ou então trocar o parafuso. E esses refletores, além disso, ele tem um bandor. Esse bandor você abre e fecha as aletas dele do jeito que você quiser, tá? Sei lá, um ângulo que você quer que não pega a luz, então quer dar uma recortada na luz, você consegue fazer esse movimento. O PC e o Fresnel também tem esse bandor. Então o PC e o Fresnel também você consegue ter o bandor. Eu não mostrei o bandor aqui do PC e do Fresnel porque infelizmente não tenho aqui. Mas é o mesmo formato, essas aletas, encaixa. Ele tem dois tipos de encaixe. Aí você encaixa ele, travou, pronto. Você consegue fazer o movimento para onde você quiser. Então esse é o bandor que você vai encontrar em muitos teatros. Tem uns teatros que é auditório, só para vocês entenderem um pouco do bandor, que você afina a luz e ele fica pegando no teto, então você reduz a parte de baixo. E se você não quiser que pega no proscênio, você vai subir na aleta de baixo, que você vai recortando a luz também. Isso é um tipo de recorte de luz também que é muito utilizado no teatro, o bandor. Essa lâmpada aqui do Par 38 é de 120 watts, uma lâmpada boa que dura bastante tempo, então tive toda essa pesquisa de encontrar uma lente que abre mais, uma lente que abre menos, exatamente para estar escolhendo, delimitar. Quando eu bato o olho na lâmpada, eu já sei qual é a que abre mais, a que abre menos, a que abre intermediário. É como se fosse, sei lá, foco 1, foco 2 e foco 5 da Par 64, então, e é isso. Na verdade ele tem dois formatos. Desculpa. Ele tem dois formatos. Tem esse formato aqui, que é mais arredondado, e tem esse aqui, que é menor,
e a lâmpada dele fica mais próximo do filete dele, do final da boca dele, né, no caso. Então, esse, como vocês podem ver, fica distante, e esse aqui, ele fica... Então, esse vai abrir mais que esse, no caso, entendeu? Quando você colocar pelo corpo, já dá pra ver que mais pra trás, é igual eu falei, mais pra trás, menos luz, mais pra frente, mais luz. Então, isso aqui é só pra vocês entenderem essa parte dos dois tipos de refletores. Aqui no teatro, não temos o par 20, mas tem uma lâmpada do par 20 para mostrar para vocês aqui. É uma lâmpada muito parecida com a acróica, só que ela é de 75 watts, sendo que a acróica é de 50 watts. Então, aqui temos esse tipo de lâmpada que eu posso estar utilizando nessa mesma carcaça, entendeu? Independente do que eu vou iluminar. E aqui também tem a par 30, muito parecida também, um pouquinho maior, um pouquinho menor do que a 38 e um pouquinho maior do que a par 20. Então eu tenho vários tipos de lâmpadas, se quiser mudar, se quiser montar uma luz, se estiver precisando, então eu já sei que tem que trocar exatamente a lâmpada por causa do ângulo, por causa disso tudo. Então esse tipo de refletor aqui substitui também o par 20. Isso aqui é o chamado micropar. É aquele tipo de refletor que eu falei que eu uso com transformador. Tem um transformador aqui dentro que transforma 12 watts em 220. E eu posso estar utilizando ele sem aquela borda que eu falei para vocês. Aqui está a lâmpada dele, usada a lâmpada dicróica, que dependendo do que você for iluminar tem um ângulo, o ângulo correto dela. E é um refletorzinho que do mesmo jeito tem aqui aonde colocar a garra, que o acesso dele aqui é com chavinha, tem 2 parafusos, bem tranquilo de mudar. E ele faz o mesmo movimento dos outros refletores, não trava, sempre cabeça para cima. Ele também tem aqui o porta-gelatina dele, você chega, escolhe a gelatina, travou, acabou. Então, é um refletorzinho funcional para esse espaço aqui, porque o pé direito é baixo, então ele socorre muita coisa. Tem umas luzes que não quer que rebate num tecido, então você usa um refletor menor para não dar aquela sombra, então é por isso que... Mas é um refletor muito utilizado para espaço pequeno, o custo-benefício dele não é muito caro. Então, e é isso. Esse aqui é o Pimbim, o refletor que eu falei para vocês que tanto ele como a Locolight é de feixe muito fino e que ele pode iluminar o chamado gobo, então objetos, uma flor, em algum ambiente, uma coisa que precisa ser iluminada, somente essa coisa. Então, sei lá, tem um jarro de flor, tem um vidro no chão, aí você tem um aquário, você precisa iluminar só ele, então esse é um refletor. E também ele pode fazer os feixes de luz, principalmente com a fumaça, para estar fazendo uns desenhos, efeitos, fundo de cortina, do chão para cima, uns raios de luz. Ele faz uniformemente e fica bonita a luz também dele. Nele não coloca gelatina, você pode ver que é arredondado, é o formato dele mesmo. Ele não tem como colocar gelatina, a não ser que seja improvisado com a fita, o que não é aconselhável, mas é isso. E ele também tem, igual eu falei lá anteriormente, ele tem um transformador aqui, que ele transforma esses 12 volts em 220 também. O transformador dele é um tipo de refletor que dificilmente ele dá problema também. Ele faz o mesmo movimento dos outros, só que aqui ele não tem só o porta-gelatina. Em nenhum lugar você vai achar Pimbim com porta-gelatina, pelo menos que eu conheço. E o Pimbim que é sempre o amigo do gobo,
Porque é igual eu falei para vocês, você tendo 2 pimbinhos, você coloca, se quiser frontal coloca, se quiser de lado coloca, porque o faixa de luz dele, ele vai reto, ele não fica espalhando luz, ele vai diretamente no ângulo do gobo. Igual eu falei para vocês, o pimbim, onde tem pimbim, eles utilizam muito no gobo, principalmente para festas, essas coisas. Então, e esse aqui é o amigo gobo espelhado que eu falei para vocês. Que ele é de isopor, 2 partes de isopor, fecha no meio e sai colando vidrinhos em volta dele, que ele faz esse movimento quando tá ligado, para a direita ou para a esquerda. Ele fica fazendo esse movimento, isso faz com que esse efeito do gobo, que vocês vão ter a oportunidade de ver ele em funcionamento ainda nesse curso aqui. Esse aqui já é um refletor que eu falei para vocês DMX, que ele funciona com um cabo XLR e ele é endereçado para um protocolo DMX. O protocolo DMX é um protocolo 512 que você pode ligar vários tipos de equipamentos DMX que você consegue conectar à mesa, sendo que esse par LED aqui, como eu falei anteriormente, vocês não podem ligar ele no sistema de linha do teatro. Você tem que ligar ele em um sistema 220 direto do espaço, onde você liga qualquer outra coisa que fica direto, um ventilador, alguma coisa diretamente. Então, esse tipo de refletor de LED aqui, ele nunca é usado no sistema de linhas do teatro. Que vocês vão entender bem isso depois quando estiver ligando. Esse aqui é um refletor RGB WA. Aí ele tem já esse tipo de cor. Além do RGB, ele ainda tem o branco e o âmbar. Então, é igual eu falei naquela hora, você vai montar um contraluz. Em vez de montar aqui, sei lá, 18 refletores, você monta 6 desses aqui, você consegue fazer todo esse palco aqui que eu estou fazendo. E você consegue mudar lá na mesa, consegue fazer os efeitos, consegue fazer a mistura e consegue colocar a luz só verde, só vermelho, só azul. Então, você consegue fazer um bocado de coisa com ele, várias misturas, você consegue fazer um ciano, consegue fazer vários formatos, trazendo isso do RGB, do teatro. E esse sistema 512 aqui, o Marcelo vai aprofundar muito com vocês nele, que eu deixei mais essa parte com ele mesmo, que é parte de mesa, de gravação. Então, e é um refletor, igualmente os outros, faz o mesmo movimento, soltou, para vocês verem. Ele não tem porta-gelatina, mas já existe uns, tanto com bandó como porta-gelatina para você colocar, por exemplo, um difusor. Você quer usar ele e quer colocar um difusor. Isso acontece muito em espaço pé direito baixo, aí você quer colocar um difusor. O difusor, ele aumenta o foco, ele deixa espalhar mais o foco, mas não muda a cor da luz que sai. Então, muita gente faz isso também quando pega um espaço baixo e que tem pouco equipamento para poder aumentar até onde vai a luz dele. Expandir um pouco mais a luz dele. É um refletor de LED muito fácil de programar. Aqui atrás ele tem a programação dele. Programação muito simples. E tem aqui os cabos dele, o cabo DMX. Aqui você consegue sempre o IN é o que vai para a mesa, vai para a saída do rack, para o out do rack, que ele vai responder só no rack digitais, tá? Rack analógico não funciona, ele tem que ter uma mesinha individual para ele, que chama uma mesa controladora, que Marcelo também vai falar disso muito também. Então aqui trava, chegou aqui no IN, travou, levou para a mesa, chegou lá, plugou na saída do dimmer DMX e aqui tem os endereçamentos, tem o menu,
Aí você escolhe aqui no UP que passa e aqui volta. E depois que você chegar no canal que você quiser, você vai lá e aperta o Enter. Por que apertar o Enter nesse tipo de refletor de LED, par LED? Porque se você não apertar o Enter, e como ele é desligado na tomada, quando você for religar ele, ele já não vai estar no mesmo canal. Então, toda a programação dele é esta aqui. Muito simples a programação, que a pessoa depois que faz alguma vez. E é muito importante também, sei lá, aqui tem 36 racks, só um exemplo. Aí você liga ele a partir do 37. E ele tem, esse refletor aqui, ele tem 8 canais. Tem um dimmer, aí depois começa as cores, aí depois tem um efeito strobo e tem ainda um efeito chase. Porque strobo é diferente do chase, tá? É o efeito chase que você pode ir devagar, o strobo ele vai batendo mesmo, entendeu? E aí é um tipo de refletor que tem muitos recursos. Para eventos corporativos funciona super bem, dança. Agora para teatro, como o dimmer do refletor tem que ir de 0 a 100. Já esses LED, ele vai chegando no final, e se você tiver uma deixa de luz muito precisa, às vezes ele dá uma caída de uma vez, que talvez você ainda precisa ver aquele último filete de luz que só a luz incandescente ainda traz para você, infelizmente. Uma mesa boa. E esse refletor aqui é um refletor de baixa potência, ele é 3 watts, ele corresponde mais ou menos a 70, 80. Então, só para você saber que uma tomada dessa aqui, você pode ligar, sei lá, 8 refletores, 10 refletores, não vai ter problema nenhum, entendeu? Mas o certo é distribuir circuitos para não ter esse problema de ficar com medo de sobrecarga. E todos os dias que chegar no teatro, você vai ter que ligar esse equipamento, que vai ter um ponto de tomada em algum lugar identificado para você chegar e ligar ele num 220. Ou num 110. Esse tipo de refletor aqui, ele já aceita o 110 também. Ele já é bivolt. Então, se você ligar ele tanto no 110 como no 220, vai chegar. E é isso, é um refletor de baixo consumo também de energia. E aí daqui, esse cabo aqui você já ligou no rack e daqui é infinito. Quantos refletores você vai querer utilizar aqui, sei lá. Aí pega aqui, sempre vai ter um volt no final. Você liga aqui, pega aqui, o volt, puin, aí vai sempre sobrar um volt, puin, e você vai embora. Pode ligar vários equipamentos. Tem vários equipamentos modernos aí agora que está chegando no mercado e o Marcelo vai falar muito bem disso. Eu estou falando aqui para vocês entenderem a prática, a parte da montagem, como funciona. Aí aqui sempre vai ter umas tomadas, tem uns deles que já vem com o macho e com a fêmea, que aí você pode sair plugando um no outro, quando chegar lá vai sobrar um macho, ou então sobra um macho de algum dos dois lados, e você trava e eles interligam um no outro. Ou então, eu trabalho aqui eu faço um paralelo gigante, tipo de 6 vias, 6 entradas, e saio plugando eles. Eu sei que é mais ou menos 1,15 m por aí, então já fica os pontos e rapidamente eu monto um contra-luz aqui com uns par desses, no caso. E funciona como aqui um espaço pequeno, então funciona super bem. Mas para teatro, aqui, quando a luz é minha, eu procuro não utilizar esse tipo de equipamento, porque aqui tem bastante equipamento, então eu preciso trabalhar, eu ainda prefiro trabalhar com a luz de filamento. Só para finalizar, vou estar mostrando aqui para vocês o cabo XLR. Existem 2 tipos de cabo XLR, existe aquele que liga no som, vai funcionar também, mas o cabo utilizado nesses refletores par LED é sempre um cabo blindado, porque como está trabalhando com diversos equipamentos, um indo na sequência do outro,
E agora já tem outros equipamentos que Marcelo vai falar também com vocês aí, de estar interligando esses equipamentos para não ficar sempre essa ligação, mas também uma ligação segura, é o que todo mundo faz hoje em dia, então é isso. Aí é um cabo XLR blindado. E é sempre bom quando vai fazer um cabo testar, porque tem alguns plugs desses que não entram no cabo DMX, então esses que vêm neles, porque normalmente são todos Xing Ling, por enquanto ainda, não sei se em São Paulo já chegou, em outro lugar já chegou os top de linha, eu sei que fora do Brasil já tem os top de linha, mas São Paulo também já deve ter. E se você compra um plug desse aí manda fazer 10 plugs, aí você chega aí e não tem, é melhor você levar um refletor, testar um plug, porque isso já aconteceu. E acontece muito. Então, que às vezes você leva só o equipamento e já tem os cabos no espaço. Então, os cabos DMX sempre devem acompanhar o próprio refletor, o padrão. Vou mostrar para vocês aqui agora um pouco dos EPIs e ferramentas utilizadas numa montagem de luz que você tem que ter em mãos, porque independente de onde você vai, você não sabe se pode, se não pode, então você tem que ter esses equipamentos, tem que ter esse investimento para ser um técnico de luz, ou então pergunta para a produção se ela tem, então, antes da montagem, porque chegar na montagem e atrasar a montagem é igual eu falei para vocês. Você tem que conversar com a produção para ver se já tem esse DPI, se pode ou não pode, porque já tem espaço aqui em Brasília que realmente eles não deixam mais montar sem equipamento. Não é muita coisa, mas a sua vida vale mais, sempre. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito simples, custa muito barato, mas que pode salvar sua vida, um capacete de proteção. Coloca o capacete, sei lá, lembra do refletor que eu mostrei para vocês? Esse é uma proteção, entendeu? Porque se cai qualquer objeto, esquecer uma chave, um alicate, eu já vi de tudo caindo de teto. Então, um cenário mal amarrado, então você corre o risco de um acidente. Então, se tu estiver protegido, principalmente durante uma montagem, que é muita gente fazendo uma montagem, então sempre corre o risco de alguma coisa, sei lá, pode te atingir, então, e se você cair de uma escada com um capacete, tem uma proteção. Pode não salvar a sua vida, mas é igual os capacetes de motoqueiro, eles estão sempre utilizando, é obrigatório. Então, esses EPIs, eles sempre, entendeu, vai estar junto no teatro, acho que de agora para frente, quando acabar essa pandemia, que esperamos que acabe logo. E é isso. O capacete, então, um capacete barato. Aqui tem um cinto de segurança que é um investimento mais alto para vocês, que é um cinto de segurança, você chega lá numa certa altura, você trava, tem uma corda, tem um gancho. Então, uma coisa que não custa também muito caro você ter. E sua equipe, se tu tiver coordenando uma equipe, todos têm que utilizar o capacete. Então, se for um festival, você tem que ter uma equipe, porque são várias peças acontecendo. Então, você tem que se organizar para isso, para ter esses equipamentos, porque o risco é alto. E se você tiver pouquíssimas coisas, você já está diminuindo muito esse risco. Você chega lá, subiu a escada, chega lá, não, vou demorar um pouco aqui, travei aqui na barra de luz. Puxou, travou. Pronto. Isso aqui aguenta 150 quilos, então, para um montador de luz, acho que é suficiente, entendeu? Sei lá, tá na altura. Voltando lá para aquela NR35, né? O cinto é obrigatório. É a altura. Só para fechar essa parte dos EPIs, isso aqui é uma coisa fundamental para você ter numa montagem de luz, porque ela
te protege suas mãos, em primeiro lugar, que você está mexendo toda hora com refletor, com a garra de ferro. Então, eu mesmo já tenho isso aqui calejado já de fazer esse movimento. Então, você protege suas mãos e você também está se protegendo de outros acidentes. Tipo, encostar no refletor quente, tá afinando o refletor e virei. Pelo menos dá a sua mão, porque o corpo está longe, porque você tem que ficar uma certa distância para afinar o refletor, mas a sua mão está em contato direto com o calor do refletor. Então uma luvinha, mesmo que seja barata, mas funciona, pelo menos para você fazer uma afinação básica. Claro que o certo é investir numa emborrachada, mais resistente, anticalor, que é investimento isso. Sei lá, uma camisa térmica, quando você for montar a luz, que aí você se protege do calor. Então, só para encerrar os IPIs, isso aqui é fundamental para uma montagem. Falar um pouquinho aqui agora das ferramentas necessárias para você ter todo momento, ou numa caixinha de ferramenta, ou numa bolsa, não importa. Mas nas montagens vocês vão precisar de umas certas ferramentas para você estar agilizando sua montagem, para você não ter que ficar esperando por outra pessoa que está utilizando em outra coisa, então ficar pedindo, aí some. Então você tem que ter um kitzinho de ferramenta que é fundamental no teatro para você ter. Primeira coisa que você tem que ter, uma fita métrica, porque você, sei lá, você pegou um mapa de luz aqui, está especificado que é 1 metro. 1 metro não sabe na cabeça, então vai lá, trava a trena no 1 metro, sai colocando os refletores em 1 metro. Refletor normalmente de geral, de contraluz, então tem gente que 60 centímetros, aí não sobe a vara antes de eu conferir não, senão eu vou mandar descer. Aí você não sobe a vara enquanto a pessoa não confere se deu 60 centímetros entre um refletor e outro. Isso aí acontece muito no teatro. Você chega lá, não, vamos montar aqui, não vai nem ver. Aí depois ela manda baixar a vara, ela olha de longe. Quem entende de luz, um filete de luz de longe, você sabe se ele está torto ou está certo. Entendeu? Então, uma fita métrica é essencial. Porque a primeira coisa que você chega num espaço, você vai delimitar o espaço cênico do teatro. Aí tipo assim, ah não, meu cenário só é daqui, só pega 3 metros, então você não vai poder sair montando luz em um monte de lugar. E tem os lugares que são adaptados, você faz um de 12, mas aí depois você só tem um de 5. Aí você vai ter que adaptar, tirar um pouco da luz, um pouco do cenário. Então, para isso que serve a fita métrica. Que você estando com a fita métrica, assim que tu chega num espaço, você já delimitou o espaço, você já pode começar a trabalhar. Então, uma das coisas fundamentais, indispensáveis no teatro. E aqui tá. Outra ferramenta indispensável também. De forma nenhuma você pode ir para um teatro sem ter um alicate. Porque mesmo se você não tem as chaves, todas as chaves corretas, você tem um alicate, você consegue sobreviver ali com o alicate para estar apertando os refletores. Lembra que um refletor folgado, você perde uma produção, perde um trabalho, porque às vezes as pessoas deixam de chamar por causa de um refletor folgado por falta de um alicate. Tem alicates bons, tem alicates razoáveis, aí depende do gosto e do bolso da pessoa. Então, alicate é uma coisa fundamental no teatro. Até porque você está trabalhando com energia. Chegou 2 plugs aqui para fazer, você vai fazer como? Sem alicate. E alicate, fita métrica. O que eu estou mostrando para vocês aqui é um básico dos básicos que você precisa ter diretamente com você, direto, onde você estiver montando luz. Depois do alicate, você tem que ter uma tesoura. Uma tesoura, você, na hora de uma precisão, você corta uma gelatina, você recorta alguma coisa. Uma tesoura também fundamental, muito barato também uma tesoura. Um estilete. Com estilete, você tem uma facilidade imensa, que vocês vão ver depois na aula prática,
de você cortar gelatina, cortar certinho para não desperdiçar gelatina. Tem umas pessoas que pegam um porta-gel, sai cortando a gelatina assim, a gelatina sai torta, às vezes rasga, aí vale R$ 35 já se foram ali. Aí tipo assim, é prejuízo para a produção. E se for seu, você não vai querer levar prejuízo. Então, um estilete, muito barato também estilete, tem estilete de todos os formatos. Tem esses que são mais resistentes, porque teatro às vezes cai, não tem jeito, então já se foi se comprar um ruinzinho. Então é melhor ter um estilete. É um kitzinho muito básico, tem que ter. Chaves de fenda, porque se você está mexendo direto com um refletor, se você precisar. Ah não, o plug soltou. Como é que você vai fazer se você não tem a ferramenta? Vai ter que sair pedindo, aí vai no cenógrafo, vai lá no cara que está montando a cenografia, vai pedir pro cenotécnico. Aí o cara, não vou emprestar que eu estou trabalhando. Aí você fica esperando, aí você perde um tempão. Aí você vê uma linha, tá solta. Aí você tá vendo lá no que tá solta, não tá chegando, tu tá precisando dela, então ferramenta, se você tiver, você desenrola. É muito barato, uma Philips aqui, uma fenda. É importantíssimo você ter, se tiver de vários tamanhos, um kitzinho é bem melhor, as chaves de fenda, porque tem plug que são maiores, outros são menores, então para facilitar seu trabalho, então investir numa parafusadeirinha para você ter sempre em mãos. Aqui tem duas ferramentas, essas não são as padrões, mas só para você ver, existe, isso aqui você vai ver sempre no teatro, esses dois tipos de ferramenta aqui, para você não estar espanando a garra do refletor. Você chega aqui com um alicate, de tanto você torcer, você vai fazer, sei lá, vai montar aqui um mês, tem festival um mês, tu vai com alicate todo dia, isso aqui não é feito para usar alicate. É só um exemplo. E aqui tem a chave, ela é uma 1415, ela é 14 de um lado e 15 do outro. Duas bocas abertas, tem ela também fechada, tanto faz. Vai dar do mesmo jeito, só que a aberta como é a afinação de luz, tem que ser rápido, entendeu? Então, se você bota ela fechada, às vezes está meio escura e tu não acha, aí depois fica puxando, então se tu tiver ela aberta é bem melhor para trabalhar. E principalmente nas garras algema, que eu falei antes, sem ser essa garra, a regulagem do parafuso é maior, então e ela ainda tem outro parafusinho do ETC do lado. Então, se você tem uma chave dessa, você desenrola, você bota no padrão 17 aqui e depois você volta pro padrão fininho, que é para dar o último aperto no ETC. Infelizmente eu não tenho o ETC aqui para mostrar, mas com a vivência a pessoa vai aprendendo isso, que ferramenta é fundamental no teatro. E para não deixar, uma fita isolante. Não tenho aqui no momento, mas uma fita crepe também é outra peça indispensável, porque você precisa marcar, sei lá, você chega lá, marcar com X, tá? Ali tem um foco, aqui tem outro foco, aqui delimita um contraluz, então você consegue, mesmo se o cenário não tiver no espaço, você sabe, você consegue delimitar o espaço cênico com uma fita, só colocando nos cantos. Um quadradinho aqui, outro aqui, e você consegue delimitar onde você vai estar utilizando. Mesmo se o cenário estiver atrasado, você consegue já ir posicionando refletores para adiantar a sua montagem. Então, a fita crepe também é dispensável. Aqui eu sempre uso, aonde eu vou, em qualquer lugar, eu tenho pelo menos 2 tipos de trincha. Isso aqui serve para limpar o refletor, entendeu? Pelo menos tirar a poeira, porque tem uns teatros que é muito empoeirado e às vezes não dá tempo mesmo de você limpar a lente, mas você consegue dar uma melhorada no refletor com uma trincha dessa. Entendeu? Você molha ela só um pouquinho, depois você chega, passa lá, dá para dar uma aliviada. E também se um carrinho tá ruim,
você anda com algum lubrificante, entendeu? Você consegue passar no carrinho para ele abrir e fechar com facilidade. Ainda mais se você estiver num festival, é muito importante, que é quase todo dia você muda a luz, afina ali, afina lá. Então, se tu tiver um carrinho ruim, você perde muito tempo no teatro. Porque aí você vai ter que esperar a lâmpada esfriar, o refletor já está ligado lá em cima. Esperar a lâmpada esfriar, aí você pega uma luva, aí empurra o refletor para poder destravar o carrinho, porque está travado. Isso aí acontece falta de manutenção no teatro. E tipo assim, um pincelzinho desse, você chega, tem umas mesas aí analógicas, igual eu falei para vocês, várias mesas analógicas, você chega, ela tá empoeirada que os potenciômetros não vai para lugar nenhum. Eu mesmo gosto de andar pelo menos com um grafite, porque com um pincelzinho desse, um grafite, não, principalmente quando eu vou viajar assim, para essas cidades mais distantes, que é dificuldade de chegar à cultura, então eu sempre vou precavido dessas coisas para me dar uma melhorada, para me dar o melhor de mim numa montagem e executar meu trabalho. E aqui está a coisa fundamental para você. Se você tiver stand de ferramenta aqui, você não vai conseguir fazer a montagem porque você não tem esse objeto aqui, que é o nosso objeto de cenário aqui, nessa aula. Porque é uma coisa das mais importantes que existe no teatro. Então, a escada, toda escada ela tem uma trava, ou essa escada aqui, porque ela é uma escada menor, ela tem esse travamento nessa barra aqui. Mas as outras escadas tem um gancho dobrável, que depois vem com outro ganchinho e ele encaixa dentro da escada. Se você não encaixa uma escada direito, você corre sério risco, entendeu? Só de fazer esse e já subir, você já corre o risco, entendeu? A escada ela fica bamba. E se você desce a escada até o final, trava ela, olha a diferença da escada. Então, toda escada ela existe um travamento. O travamento dela é essa parte vermelha. E a escada é fundamental no teatro porque você precisa afinar a luz. Se você só montar uma luz e deixar do jeito que está, pensando que está afinando. Já vi muita gente, não, a vara desce e sobe, vou afinar embaixo. Problema certo. Problema certo. Não, eu sei afinar aqui no olho. Aí ele fazia num espaço com o pé direito. Aí vem para um espaço com o pé direito de 40 centímetros a mais, já não dá certo a luz. Então, a afinação tem que ser precisa. Se é para afinar num objeto, é no objeto. Se é numa pessoa, é numa pessoa. Se for no objeto, tem que pegar a parte que o objeto quer. Se for na pessoa, do mesmo jeito. Não adianta você pegar só a metade do corpo de uma pessoa num foco de luz, em qualquer iluminação. Então, a escada é fundamental. Independente do tamanho dela, é fundamental no teatro. Que já pensou, aqui não tem, aqui é baixo, beleza. Não, vamos pegar uma mesa, olha o tempo que perde. Em vez de você demorar aí 1 hora para afinar uma luz, você vai lá e demora 2 horas. E aí você já entrou no horário de alguém. Falta de programação. Então, se você tiver todo esse material, IPI, tiver o equipamento e não tiver uma escada, você vai ter problema. Na parte do teatro, é fundamental. Falar um pouco para vocês aqui das linhas. Em todo teatro, em qualquer lugar onde você for, você vai visualizar. Se foi projetado para teatro, você vai visualizar uma tomada, de preferência da cor preta, porque o branco ele grita contra a luz do teatro e isso não é o ideal. Quanto mais você se camufla no teatro, nessa parte de cabeamentos, com acabamento, independente de ser no chão ou no teto, porque se você não tem o cuidado de seguir esse padrão de guardar a fiação que sobra, porque sobra, você não vai conseguir fazer uma montagem direito que vai agradar as pessoas, depois vai querer que você sobe escada, vai refazer uma coisa que já era para ter feito. Então, tem que manter muito organizado isso, essa parte de fio sempre na mesma linha, não fazer aquelas coisas de cruzado, deixar um varal, porque pode pegar no refletor e pode ter problema de curto-circuito. Então,
Aqui é 2 tipos de tomadas. Essa é uma dupla, essa é uma simples. Uma tomadinha, ela pode ser preta também, né? E normalmente ela é pendurada perto das eletrocalhas do teatro que eu falei para vocês, aonde passam os circuitos elétricos das linhas. Então ela vai estar identificada, sei lá, aí depois tem uma sequência. Cada vara de luz ela tem mais ou menos, num teatro grande, ela deve ter aí em torno aí de 12, 15 circuitos diferentes. Só que ela trabalha nesse formato. Um nas pontas, 2, aí você vem diminuindo. E no centro, como é o centro do espaço, aí são linhas separadas. Normalmente ela vem 1, 2, 3, 4. Então elas são paralelas. Para você não ter que ficar... Ah não, eu quero um refletor daqui e outro de lá. Então para você não ter que ficar puxando cabeamento, trabalhar mais limpo possível, elas trabalham muito assim. Os teatros trabalham muito assim com essa linha. Então se você não sabe o que é uma linha e se elas são paralelas, dentro da vara de luz, tipo assim, essas varas digitais, praticamente todas já vêm nesse sentido de paralelo. Porque um do lado corresponde a um do outro lado. Se tu ligar um refletor aqui, vai acender o dali. Então entra aquela questão da potência que tipo assim, você pensa que ligou um refletor no canal 1, mas você já ligou 2. Então é a potência que vai sendo contada nesse momento. Então, e sempre vai ter, ou vai ter o stack, ou vai ter o PTV, ou vai ter uma tomadinha simples assim, que é para esses espaço mais alternativo, que não tem muito recurso, mas sempre com o fio terra no meio. Porque todos os materiais são todos lançados ultimamente, eles vêm nesse novo padrão e vêm com fio terra. Se você não tiver, entra naquele mesmo formato, adaptador para ali, para lá. Aí você vai usar um T, que é um Benjamin, que eu vou mostrar aqui para vocês. Um T muito simples. Aí chega lá, não, preciso resolver aqui. Então você vai ter muito problema com isso. Então, só para vocês entenderem, a linha, ela sai daqui do grid, do rudimento do teatro e vai direto para o rack. O rack, ou ele está numa técnica, ou ele está dentro da cabine de luz, porque ele é que recebe o sinal de qualquer refletor que você coloca aqui. Então, do dimmer é que você pega um cabo de sinal e leva para a mesa, para ela poder manobrar o que você já fez com o patch da luz. Então, tem muita gente que confunde canal com linha. Linha de dimmer é a linha que você está instalando os equipamentos. Linha de rack, de canal, é aonde você vai deixar o seu refletor. Você chega aqui, quero minha geral no canal 3 e 4. Quero dividir ela em 2 partes. Então, aí você não adianta ir lá e botar a geral do cara na hora de fazer o patch no 5 e no 6. Porque nessas mesas digitais até que vai, mas aí você já está saindo do programa que ele fez, entendeu? Teve o tempo de ir no computador, passar, e ele já quer gravar, entendeu? Ele já sabe onde a coisa tá, então ele vai seguir essa linha já, de saber onde as coisas dele tá. Aí você vai lá e bota de qualquer forma, para adiantar o trabalho. É por isso que o patch é fundamental. Não adianta de nada você chegar aqui, tudo em cima, tudo montado e não saber da numeração. O cara vai falar, e o mapa, e a numeração? Aí é mais um tempo perdido. Então, a linha, ela precisa, porque se você não tiver, você vai precisar daquele multicabo que eu falei para vocês aí. Tipo assim, que ele vira uma linha também, ó. Ele sai fêmea aqui e chega macho no dimmer. O dimmer recebe ele lá. Aí você tem que ir lá, sei lá, vai instalar um monte de multicabos aqui, vai sair lá testando. Mas se você tem ele identificado, você já vai saber onde é que está a linha. Você domina 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12 e por aí por diante. E vai numerando. A mesma fêmea que você numera aqui, você numera lá no macho. Então você vai saber quando... Ah não, lá no 1 eu liguei 2 refletores que vai fazer uma lateral. Aí você vai entendendo porque a importância de anotar e ter isso identificado. A maioria do chato convencional você não vai ter esse trabalho, entendeu? Você só vai olhar ali pro teto, que isso aí vai ter na aula prática, vai ver ali, ele tá no 75, então liguei o refletor tal no 75. Então eu já vou saber que o 75 e eu vou ter um riderzinho onde eu vou colocar o 75. E já tem muitos teatros que tem o número de rack que tem o de linha. Aqui, por exemplo, aqui tem 95 linhas. Cada rack só tem 12 canais, que chama canal dimmer no caso, né? Então, se cada rack tem 12 canais, eu ia precisar de muitos dimmers aqui. Porque 4 racks dá 48 canais, então eu ia precisar do dobro, ia precisar de 8 dimmers aqui. Para poder ter, tipo assim, quando eu bater aqui na linha 1, lá já está respondendo na linha 1. Por isso que existe o patch manual e existe o patch que é digital. Porque se for desse 1 para 1, aqui, por exemplo, tem 96 linhas e só tem 3 dimmers. Então você tem que fazer o patch manual aqui nesse teatro. É por isso da anotação sempre das linhas. E vocês vão estar vendo, porque uma linha não é mais que uma extensão. Um macho e uma fêmea vai levar você para onde você quiser. É a mesma coisa que você ligar uma extensão na sua casa. Tem uma extensão ali, você quer ligar, quer só aproveitar a fonte de luz dela, vai levar lá para fora, vai funcionar do mesmo jeito. Só que aí já entra a parte de saber o que você vai ligar. Então a linha é a mesma coisa. Você não pode sobrecarregar ela. E nem o rack. Porque você, aqui tem 4 tomadas. Se fosse 4-1, por exemplo, só um exemplo. Então tem 4 entradas. Aí você vai lá e liga 4 refletores de 1000 aqui. Aí tipo assim, por exemplo, se tivesse tudo 1 ali, aí você já tá no limite do dimmer, de 4 quilos. E dessa parte aqui é isso. Vou falar um pouquinho para vocês aqui desses mais conhecido com bocais, mas o nome dele é receptáculo. Que você tanto utiliza ele para a lâmpada palitos, como as lâmpadas incandescentes, ou até mesmo para uma lâmpada de residência. Com certeza, muita gente já viu deles. E aí entra aquela parte da ferramenta. Se você não tem a ferramenta e chega o material, você não tem como executar sua montagem de luz. Então, por isso a ferramenta sempre andando junto com o técnico de luz. Aqui são simples mesmo, dois bocais simples. Tarraxa uma lâmpada, pronto, ligou. Preciso de uma lâmpada aqui em certa altura. O cara traz o cabo, traz o material, traz tudo, já pensando nisso. Então, chega aqui, você não tem o material. Ah, não vou fazer não tem material. E aí? Contratou você para quê? Então, por isso a ferramenta andando sempre com você, que sempre vai precisar, não tem jeito. Aí esses bocais aqui, bocais de lâmpada comuns. Lâmpada eletrônica não entra, e nem LED. Essas lâmpadas de LED residencial normal de bulbo, elas não entram em sistema digital e nem analógico, ela fica vibrando. Então, aqui se você quiser fazer um efeito com a lâmpada, até pode fazer um efeito, mas ela não fica estabilizada. Tem umas LumiKits agora que é outro tipo de equipamento mais para frente, como acho que o Marcelo também vai falar nisso, que é muita coisa para estar falando dessa parte. E se ele não falar, eu volto a falar com vocês aqui. Aqui é um soquete de um micropá, de uma croica normal, entendeu? Que você utiliza.
sei lá, quebrou, queimou. Então, com o tempo tudo estraga, não tem jeito. Então, você tem que estar preparado para isso. Por isso a parte das ferramentas. Como eu falei para vocês, os disjuntores entram antes da montagem. Então, se você já tem sua ferramenta, já tem seu material para estar trabalhando, aqui tem 2 disjuntores. Tem um bifásico, que é para teatros de pequenos porte, menores, e aqui tem um trifásico, que o bifásico ele tem 2 vias, 2 entradas, só mesmo para vocês entender quando chegar lá, olhar um quadro de luz, vocês vão saber, porque vai gravar um pouquinho ali na cabine depois, e vocês vão entender o porquê disso. E o trifásico é um disjuntor também, entendeu? Que ele é anti-curto, anti-tudo, esquentou um cabo, ele dispara, ele já é um dispositivo bem duro, pode olhar. E aqui também você tem essa setinha que você pode desarmar ele também apertando. E é um disjuntor muito utilizado no teatro, então sei lá, se você vai lá e não prestou atenção, e você que está responsável para ligar o circuito da iluminação cênica, é isso que eu falo, porque a iluminação de serviço normalmente fica ligada num disjuntor monofásico mesmo, que eu não tenho aqui agora, mas depois posso mostrar, mas é um disjuntor que todo mundo conhece, que é usado em residência e tudo. Então, lá no quadro, lá, a primeira coisa que você chega, você vê um monte desse aqui. Aí tu vai lá e liga só um. Você liga só um deles. E aí tem 2 circuitos, por exemplo. Ou tem 3 circuitos, aí tu liga 2, falta um. Não vai acender essa parte, porque é daqui que alimenta o rack. Não vai acender. Você vai mexer para um lado, vai mexer para o outro e não vai acender de jeito nenhum, de forma nenhuma. Então por isso que sempre anda junto o conhecimento com o equipamento, porque para você começar a montar, você tem que ter o conhecimento do equipamento no geral, pelo menos você não precisa saber fazer, mas ter o conhecimento sim, de para que serve, para que funciona, como está armado, como está desarmado, então esse tipo de coisa tem que saber no teatro. Vou falar um pouquinho para vocês aqui das gelatinas, que é os filtros de luz coloridos, que tem vários formatos, transformações em cenas. Então, como eu falei muito do RGB, aqui está o R, o G e o B, que é o Blue. Esses 3 tipos de cores, eles vão estar sempre no teatro, sempre vocês vão estar vendo. E o sistema RGB? Não vou aprofundar, só estou mostrando. O Marcelo depois vai mostrar isso para vocês em funcionalidade. Eu só mostrei isso aqui porque, como eu estava falando da parte de equipamento, se você não tem, como você vai cortar sua gelatina se você não tem um equipamento adequado? Então, é isso que eu queria falar só para vocês. Fundamental vocês terem um pedacinho de madeira no espaço para não sair cortando as coisas que não pode no teatro. Então, com um pedacinho de madeira, sei lá, 40 por 40, você consegue cortar vários filtros muito rápido e sem desperdiçar gelatina, sem estar dando gastos para outras pessoas da produção. Então, por isso, muito fundamental você ter as ferramentas. Para você cortar uma gelatina, você pode colocar qualquer filtro de gelatina, escolheu a gelatina para cortar quantos, encosta no limite, 2 limites, travou na madeirinha, pã, corta. Pronto. Cortou a gelatina, pergunta quantos. Isso aqui é só um filtro. Colocou,
travou e vai embora. Normalmente o iluminador, ele já vem com essas gelatinas cortadas. Sempre ela é anotada do lado, para você saber, sempre nas lateraisinhas. Você compra uma canetinha dessa de antigo, marcar CD, essas permanentes, coloca aqui a sigla e coloca o número da gelatina, que o Marcelo vai falar isso com vocês. Chegou, posicionou os refletores, não sei qual é a cor não. O iluminador normalmente, quando essas varas que descem, ele sempre vai colocando assim, naquele corpo do refletor ou no chão embaixo do refletor, para você saber aonde você vai posicionar as gelatinas. Em vez de ficar perguntando, não, bota onde? O iluminador, quando ele é descolado, ele já sai colocando os tipos de gelatinas aonde vai ficar elas sempre, para agilizar a montagem. Então isso já facilita, e se tiver que cortar, você tem que ter a ferramenta, porque você chega num linóleo, não, é só um cortinho, aí vai lá e corta o piso. Não, tem um cenário aqui, você vai lá, não, só um cortinho aqui nessa mesa de madeira linda, que o cara escolheu, pintou, aí tu chega lá, não, só cortinho. Pronto, mais um problema arrumado. Então, ferramenta adequada agiliza na montagem. Passei para vocês essa parte de gelatina, só essa parte do corte da gelatina, porque o Marcelo, na sequência, vai estar dando aula mais voltada para a cor, para essas coisas tudo. Então, para vocês estarem entendendo essa parte das gelatinas, como funciona, por que eu uso só um filtro, por que eu vou usar uma geral verde, por que eu vou usar uma geral vermelho, por que eu quero só um âmbar, só em um espaço de um ator. Então, vai ser basicamente isso. Estamos finalizando aqui essa videoaula e espero contar com vocês até o final do curso e espero ter passado informações precisas e que estaremos depois disponíveis para tirar dúvidas, e até a próxima aula.